Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque estou bem empolgada para falar desse assunto e depois que você ouvir, talvez você vai mudar de ideia com respeito a tudo que eu vou dizer neste momento. Eu vou falar sobre algo que eu me emociono muito quando eu vou falar desse assunto e gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vou trazer versículos bíblicos, vou deixar aqui abaixo para vocês ler, não vou ler todos para o vídeo não ficar muito grande, mas vou deixar aqui para vocês e gostaria muito que vocês passassem lá, pegassem a Bíblia e lessem para entender e ver se é assim que vocês entendem também sobre esse assunto que eu vou dizer nesse dia. Olha só, eu vou falar de um assunto que talvez você fale assim, não, vou pular o vídeo, não vou assistir, não gostei do assunto, porque eu vou falar sobre o casamento, mas é o casamento de Cristo com a igreja, e eu vou tirar algumas conclusões entre o casamento entre uma mulher e um homem. Talvez você fale, não vou assistir porque eu não sou casada ainda, me casei e me separei, ou estou viúva. Não, gente, eu não vou falar do casamento, eu só vou mostrar algo lindo que Jesus comparou do casamento de Cristo com a igreja, baseada no exemplo que ele deu aí sobre o casamento entre uma mulher e um homem. Por quê? Jesus gostava muito de falar sobre o reino dele, o reino do Pai dele, o reino de Deus, através das parábolas, porque as parábolas era algo mais fácil para que as pessoas entendessem. Talvez por isso Jesus usou muito o exemplo de um casamento entre uma mulher e um homem para falar sobre o casamento de Cristo com a igreja. Então, não é sobre casamento de homem e mulher, não precisa pular o vídeo, assista até o final e depois comente aí abaixo o que vocês acharam, ok? Então, primeiramente eu vou dizer aqui o que significa bodas, porque a gente vê muito isso na Bíblia e talvez as pessoas não sabem o significado, né? Bodas significa no dicionário casamento ou núpcias. Muito simples assim, né? E Mateus, aqui eu vou deixar os versículos abaixo, vou ler apenas um versículo para confirmar o que eu estou dizendo. A parábola do banquete de casamento. Jesus comparando o banquete terreno de casamento entre um homem e uma mulher comparado com o reino de Deus. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. E nós vemos em Efésios 5, do 22 até o 33, mas eu não vou ler todo, não vou ler quase nada, tá bom? Vou deixar aqui abaixo para vocês. Aqui a Bíblia diz sobre os deveres conjugais, e ele fala aqui sobre a mulher. Vou ler apenas o primeiro versículo e os versículos finais. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, como sujeitar ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o seu salvador. Então, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, assim como a igreja precisa ser sujeita ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo é a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja, do qual Jesus, ele é o salvador da igreja. Que coisa mais maravilhosa. E aí ele vem falando, né, aqui os versículos, não vou ler todos, mas ele vem tecendo aqui para as mulheres serem sujeitas aos seus maridos, cuidarem dos seus maridos, e maridos amai as suas mulheres, assim como o Senhor amou a sua igreja, né? É tanto que o Senhor amou a sua igreja de um amor tão grande que ele morreu por ela, se entregou por ela para purificar essa igreja através da palavra dele e para salvar essa igreja, dar essa igreja um lugar do lado dele, morada eterna. Então ele está falando, Jesus diz aqui nessa parábola, para o homem, o marido, amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E fala para a mulher também ser sujeita a este marido. Assim como a igreja precisa ser sujeita ao Senhor, ao Salvador, àquele que fez tudo por nós. Mas eu quero me apegar nos versículos aqui abaixo que vocês vão entender. Olha só, diz assim, versículo 31. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Falando de novo sobre o reino de Deus, né? Como eu disse, começou lá em cima falando do reino de Deus, falando sobre o casamento terreno, comparando como o casamento da igreja com Cristo. Vou repetir mais uma vez.
Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O homem se tornará uma só carne com a sua mulher e a mulher com seu marido, assim como a igreja se tornará uma só carne com Cristo. Que coisa mais linda, isso me deixa muito emocionada. Queria muito falar desse assunto para vocês. Versículo 32. Olha que profundo, gente. Esse é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate bem o seu marido e com todo respeito. Olha que lindo, ele começa a falar do casamento entre um homem e uma mulher, comparando do casamento da noiva, né, daqui que é a igreja com Cristo. Então ele fala que o grande mistério, depois que ele fala do casamento, ele fala que o grande mistério é esse, o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, ou seja, o casamento de Cristo com a igreja. Nós somos a noiva, nós, a igreja, somos a noiva e Cristo é o noivo. E um dia terá esse casamento na glória, nós estaremos nas bodas do Cordeiro e nós vamos estar ao lado do nosso noivo para sempre. Que maravilha! E tem alguns outros versículos também aqui, Mateus 25, do 1 ao 11. Aqui Jesus fala sobre as 10 virgens e novamente falando sobre o casamento para comparar ao reino de Deus. O reino de Deus é comparado como as 10 virgens e vai falando, não vou ler, mas vou deixar para vocês lerem. Aqui também fala em Apocalipse 16, capítulo 19 de Apocalipse, versículos 6 ao 9, Jesus fala novamente, aqui foi Jesus falando sobre as bodas do casamento. E em João 14, do 1 ao 4, Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Olha o versículo 3, que tremendo. Se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Gente, eu fico arrepiada de falar desse assunto. Voltarei e vos levarei para mim, para onde vocês estejam, para que vocês estejam onde eu estiver. Está falando novamente do casamento de Cristo com a igreja. Na casa do meu pai há muitas moradas, então eu estou indo preparar o lugar, porque tudo que Jesus falou foi baseado no casamento judeu, nas passagens, né, de onde ele estava seguindo ali. E tinha essa referência do casamento do noivo vir encontrar com a noiva antes de casar, preparar, pagar os dotes ali para o pai, né, preparar toda aquela cerimônia de casamento, vinha, fechava negócio com o pai, vou casar com a sua filha, e o noivo ia embora. Preparar o lugar para levar a noiva, preparar a casa, trabalhar, ornar, tudo bonito para quando chegar o dia do casamento, a noiva ter uma casa legal, um sustento legal. Então essa comparação aqui, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Mais uma vez a comparação do casamento, agora no caso casamento judeu, né? De Jesus está indo preparar o lugar para buscar a sua noiva, assim como o noivo judeu fazia para buscar a sua noiva. Gente, isso é tremendo, é maravilhoso. Então o que eu quero dizer para vocês, gente, vou deixar os versículos aqui, por favor, leiam, tá? E que eu não li tudo, é bem grande, mas o que eu quero falar para vocês, que eu fico muito empolgada quando se trata de casamento aqui na Terra. Gente, meu casamento deu tudo certinho, não teve nada de errado? Pelo amor de Deus, é claro que deu muita coisa errada, é claro que eu tive muitas lutas, muitos problemas, muitas vontades de chutar o balde e ir embora, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso e tem pessoas neste momento, nesse exato momento, sofrendo com traições, com brigas, com confusão, marido que não ama sua esposa, esposa que não obedece aos seus maridos, não sujeita aos seus maridos. Então, tem todo esse contexto, mas eu não estou falando disso. Eu quero falar especificamente da cerimônia de casamento para nós que somos cristãos e que acreditamos que a Bíblia é verdadeira. Para essas pessoas que eu quero dizer, né? Então, é para todos nós. Então, gente,
Muitas pessoas falam, não quero casar no religioso, vestir de noiva, aquela preparação chata, cansativa, é muito dinheiro, dá muito trabalho. Gente, tudo isso é verdade. Dá trabalho, dá canseira, gasta dinheiro, principalmente agora onde o casamento se tornou mais um comércio, né, do que uma cerimônia normal. Antigamente poderíamos casar no fundo do quintal da nossa casa, com um vestido branco que a nossa mãe fez, simples, ali de boa, e tava tudo tranquilo. Mas hoje o casamento se tornou algo comercial, como tudo nessa vida se tornou comercial, então se tornou muito caro, muito cansativo. São preparações, são ensaios, são muitas coisas, tem que ser assim, tem que ser assado. E por mais que nós queremos fazer um casamento simples, não conseguimos fazer tão simples quando era antigamente no tempo das nossas avós, não é mesmo? Vocês vão concordar comigo. Porém, eu quero que vocês escutem, talvez você vai mudar de ideia com respeito, não vou casar no religioso, isso é bobagem. Gente, a Bíblia, já que Jesus e toda a Bíblia sempre comparou o casamento entre uma mulher e um homem com o casamento de Cristo com a noiva, que é a igreja, Jesus e a igreja, então quero dizer para vocês algo. A Bíblia fala muito de chegar perante ao noivo com as nossas vestes brancas, por isso eu vesti uma blusinha branca, né, para falar sobre o assunto. Chegue ao Senhor com as suas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, resplandecente, reluzente, sem pecado, sem sujeira. Quando fala dessas coisas, está falando de pecado, de sujeira, fala sem mácula, sem rugas. Essa é a noiva que Cristo vai buscar, a noiva que está preparada, adornada, santificada, limpa, branca. Está falando disso. Então, para nós cristãos, não importa o significado do vestido de noiva. Que antigamente, não, as rainhas usavam todas as pessoas usavam qualquer roupa, qualquer cor de vestido, porém, as rainhas muito ricas, se eu não me engano, inglesas, não tenho bem certeza, elas queriam mostrar o dinheiro que elas tinham, a fortuna que elas tinham, e elas queriam apresentar-se de branco, de renda, porque renda era muito cara naquela época, muitos anos atrás. Para ter um tecido branco era muito difícil e era muito caro. Então quem usava renda ainda mais branca era só quem tinha muito dinheiro. Então as rainhas, né, as princesas, para esnobar, não, a partir de agora vamos nos casar de branco com renda, porque vamos mostrar o nosso poder, a nossa glória, a nossa riqueza. Tudo bem, se essa é uma história verdadeira, que eu não sei, né, vocês podem pesquisar aí, se for verdadeira, tudo bem, mas para nós cristãos, a noiva entrar na igreja, agora estou falando do casamento terreno entre uma mulher e um homem, a noiva entrar de branco no altar, não importa se seu vestido é simples ou caro, não importa, não estou falando se tem que casar ou não casar na igreja, não estou falando disso, mas é porque talvez você está desmotivado do outro lado, falando, não vou casar na igreja, que dá muito trabalho, é muito caro, é uma chatice, não sei o que, não quero, depois nem vamos nos lembrar. Eu aconselho vocês, crentes, cristãos, se casem, veste de branco, mulher, veste, coloca o seu véu e o noivo se prepare todo, faça tudo isso, porque quando vem entrando aquela noiva de branco, é o momento mais esperado do casamento, é porque as mulheres não querem ver o noivo? Não, nada disso. O noivo ali, terreno, ele está representando o Cristo e a noiva linda de branco está representando a igreja. Como a igreja anseia tanto pela volta de Cristo para estar com esse noivo, então é o momento mais especial quando a noiva entra de branco, todo mundo se coloca de pé. Gente, eu fico arrepiada de falar, porque eu amo os casamentos, por mais que os casamentos não estão dando tão certos aí, mas mesmo quando o meu casamento teve algumas coisas que eu não gostei, eu continuei indo nas festas de casamento, na cerimônia, e eu acho assim maravilhoso, aquela noiva entrando de branco, todo mundo se colocando de pé, aquela emoção, nossa, como ela tá linda, e o vestido tem que ser o mais branco possível, com aquele véu maravilhoso, com todos os enfeites, bastante brilho. Acho que é a única época que nós mulheres podemos usar bastante brilho, e aquele vestido, né, todo rendado, aquela coisa mais linda. Então as pessoas ficam esperando, empolgadas para ver a entrada da noiva. Por que, gente, tão lindo? Porque isso retrata a noiva de Cristo, nós, a igreja, encontrando com Cristo, que é o noivo. Então, talvez você mude de ideia depois do que eu estou dizendo aqui e olhe para a representação que Jesus Cristo fez entre uma mulher e um homem se casando aqui na terra, aquela noiva entrando com vestido branco, virgem, né? Porque fala sobre as virgens, e aí tá falando também da limpeza, da pureza do nosso coração, de mesmo que a mulher não seja virgem, mas se ela se encontrou com o Senhor
pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, o Senhor purifica ela e ela se torna santa, esperando até o dia do casamento. E aquela mulher entra maravilhosa, aquela moça com aquele vestido branco, aquilo representa a igreja casando com o Salvador, com o noivo que é Cristo. Então, se empolgue neste momento, assim como eu. Quando vocês estiverem em um casamento, casando, né? Ou participando de um casamento, assistindo, gente, imagine isso, Cristo casando com a igreja, a noiva entrando de branco representa a pureza, a santificação dessa igreja que precisa ser pura, ser santa, lavada no sangue do Cordeiro, sem mácula, sem pecado, sem ruga, para encontrar com esse noivo, porque aqui no início fala que o reino dos céus é como o rei que se preparou para o banquete do seu filho, e ele vai falando um monte de coisas aqui, refletindo sobre o casamento da mulher e o homem, entre um homem e uma mulher, falando para o casamento de Cristo com a igreja. Gente, eu fico muito empolgada, e eu falo para os noivos, se casem mesmo, se você não tem condição de fazer um casamento tão chique, não se importa, mulher, se vê vista de branco, coloque o véu, coloque todo o brilho que você tiver e entre com a postura, com a cabeça erguida, imaginando que essa cerimônia que você está participando, que é o seu casamento, isso foi Jesus que disse, fez uma comparação com o seu casamento, com o nosso casamento, comparado com o casamento dele com a igreja, Cristo com a igreja. Então se empolgue ao falar desse assunto, se empolgue ao entrar em uma cerimônia de casamento e participar com seus amigos ali, e talvez se está parecendo que está demorando o seu dia, noiva e noivo, de chegar ao seu grande dia, não desanime, fique com esse foco, pense nessas coisas que Jesus falou sobre as coisas do fim, sobre as coisas do casamento da igreja com ele, sobre a comparação que ele fez com o casamento da mulher e do homem aqui na terra, e se empolgue, se enche de Deus nesse momento, enquanto você ainda não tem o seu marido, a sua esposa, o seu prometido, né? Mas se encha de Deus, se apegue nessas palavras, quem sabe as palavras que falam do casamento de Jesus com a igreja e trazendo para o seu casamento. Sonhe, não pare de sonhar, se purifique as suas vestes, não se enche de pecado, mas se santifique esperando para o noivo, que é aquele que vai nos buscar um dia, nós que somos igreja, glória a Deus, eu fico maravilhada. E também não desanime, você que está se preparando para casar e fala, dá muito trabalho, não vou casar de noiva, não vou me vestir de noivo, não vou fazer cerimônia. Gente, é tremendo, é maravilhoso, não importa o significado do vestido de noiva, da grinalda, do véu, que as pessoas digam aí fora, que talvez é uma coisa, talvez é outra. Para nós cristãos, a noiva de branco representa a igreja sem mácula, sem pecado, para encontrar com o noivo. E esse casamento celebrado, essa cerimônia linda, com festa ou sem festa, vai depender do que temos. Isso foi uma comparação que Jesus fez, então é maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, essa empolgação que eu estou, talvez me faltam palavras, mas eu quero encorajar vocês, não desista do casamento religioso, faça lembrando das comparações que Cristo fez. O Senhor aprova esse tipo de cerimônia religiosa do casamento, e foi comparado com o nosso casamento da igreja, com ele que é o noivo, nosso Salvador. Se você gostou, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo, compartilhe com as pessoas, para que as outras pessoas também, quem sabe, elas possam mudar de ideia através sobre a questão do casamento. Amém? Deus abençoe vocês e tchau!